A semana que antecede uma final costuma ser marcada por ansiedade, expectativa e detalhes que podem decidir um título, mas no Corinthians o clima ganhou contornos ainda mais dramáticos. Às vésperas da decisão contra o Vasco, dois nomes que simbolizam o peso ofensivo do time simplesmente não foram a campo: Memphis Depay e Yuri Alberto. A ausência da dupla no treinamento acendeu um alerta imediato no Parque São Jorge e colocou a Fiel em estado de tensão máxima. Não se trata apenas de dois jogadores fora de uma atividade, mas de peças que carregam responsabilidade, liderança e protagonismo em um momento onde não há margem para erro. Final não se joga, se vence, e qualquer dúvida física vira combustível para especulação, pressão e medo de que o roteiro da temporada possa terminar de forma amarga justamente no capítulo decisivo. A informação de que Memphis e Yuri não treinaram rapidamente se espalhou, e o torcedor começou a se perguntar o que realmente está acontecendo nos bastidores. Liceo, desgaste físico. Estratégia para a preservação? Em finais, cada detalhe é milimetricamente calculado, e o Corinthians sabe disso. Memphis, com sua experiência internacional e presença forte em jogos grandes, representa não só técnica, mas também impacto psicológico no adversário. Yuri Alberto, por sua vez, é o homem-gol, o jogador que vive de decidir em poucos toques. A possibilidade de entrar em campo sem um deles, ou com ambos longe do auge físico, muda completamente o cenário do confronto. O Vasco observa, analisa e entende que qualquer brecha pode ser fatal. E no futebol, a dúvida muitas vezes pesa mais do que a própria ausência. Enquanto isso, o discurso interno no Corinthians é de foco absoluto na final. O elenco sabe que esse jogo carrega um peso que vai muito além de um troféu. A temporada foi turbulenta, marcada por oscilações, críticas, troca de ideias e cobrança intensa da torcida. É justamente por isso que a final ganhou o status de divisor de águas. Não é exagero dizer que esse título pode redefinir a narrativa do ano inteiro. Um triunfo transforma críticas em alívio, desconfiança em esperança e pressão em combustível para o futuro. Uma derrota, por outro lado, pode aprofundar feridas que já estão abertas. O clima é de tudo ou nada, e cada jogador entende que está diante de uma oportunidade única de mudar a própria história dentro do clube. Essa sensação foi traduzida de forma direta nas palavras de Mateuzinho, que não fugiu da responsabilidade ao afirmar que o título pode, sim, salvar o ano do Corinthians. A declaração reflete o sentimento do grupo, que enxerga na final a chance de dar uma resposta definitiva ao torcedor. Não é sobre apagar erros, mas sobre mostrar caráter, entrega e competitividade no momento mais importante. Mateuzinho tocou num ponto sensível. O Corinthians vive de títulos, de decisões, de noites grandes. É isso que molda a identidade do clube. Ganhar essa final não é apenas levantar uma taça, é reafirmar quem o Corinthians é, mesmo em meio ao caos. E quando um jogador verbaliza isso, ele revela que o vestiário está ciente do tamanho da missão. No meio desse cenário de pressão máxima, a Fiel exerce um papel silencioso, porém decisivo. A torcida sente, reage, cobra e empurra. E é justamente nesse momento que quem acompanha o dia a dia do Corinthians precisa estar bem informado, porque cada atualização pode mudar tudo. Se você quer continuar recebendo conteúdos completos, análises profundas e informações que realmente fazem diferença antes dos jogos mais importantes, esse é o momento de se inscrever no canal. A inscrição não é apenas um clique, é a forma de você ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, sem perder nenhum detalhe que a maioria deixa passar. Se você vive o Corinthians intensamente, faz todo sentido estar aqui junto, acompanhando cada capítulo dessa história que ainda está sendo escrita. E como se a final não fosse suficiente para concentrar atenções, o Corinthians também começa a olhar para o futuro. Uma informação que agitou os bastidores foi a possibilidade de Gabigol ser contratado como reforço para 2026. A diretoria estuda o cenário, avalia números, impacto esportivo e, claro, o peso de uma contratação desse porte. Gabigol não é apenas um jogador, é uma marca, um nome que muda o patamar de qualquer elenco. Pensar nele é pensar em ambição, em protagonismo e em reposicionar o Corinthians no cenário nacional. Mesmo que ainda esteja em fase de estudo, a simples existência dessa possibilidade mostra que o clube não quer apenas sobreviver, mas voltar a incomodar, a disputar títulos e a ser temido. A análise desse movimento passa por vários fatores: financeiro, esportivo, político e até emocional. Gabigol carrega uma história de decisões, de gols em finais, de personalidade forte. Trazer um jogador assim exige planejamento e convicção. Ao mesmo tempo, o Corinthians entende que seu torcedor se conecta com ídolos, com nomes que resolvem jogos grandes. A possível oferta sendo estudada por Fabinho Soldado indica que o clube pensa a médio e longo prazo, mesmo em meio a um presente instável. É uma sinalização clara de que, independentemente do resultado da final, existe uma preocupação em construir algo mais sólido para os próximos anos. Tudo isso se conecta em uma mesma narrativa. Um Corinthians pressionado, ferido, mas vivo. Um time que chega a uma final cercado de dúvidas físicas,
dias, expectativas enormes e um futuro sendo desenhado nos bastidores. A ausência de Memphis e Yuri nos treinos, a fala forte de Mateuzinho e a especulação envolvendo Gabigol não são fatos isolados. Eles fazem parte de um mesmo contexto, onde passado, presente e futuro se encontram. O jogo contra o Vasco não decide apenas um título, decide estados de espírito, discursos e caminhos. É o tipo de partida que fica marcada, seja pelo alívio ou pela frustração. No fim das contas, o que o torcedor espera é simples e complexo ao mesmo tempo: entrega total. Independente de quem esteja em campo, o Corinthians precisa competir como Corinthians. Final se ganha com alma, concentração e coragem. Cada dividida, cada passe, cada decisão vai carregar o peso de uma temporada inteira. E é por isso que essa história ainda vai render muitos capítulos, dentro e fora de campo. O apito final vai definir muita coisa, mas o sentimento da Fiel já está exposto. É hora de transformar pressão em força e escrever, mais uma vez, uma página decisiva na história do clube.